Então, uma ótima noite a todos. Muito bom estarmos juntos aqui mais uma vez. A nossa gratidão a todos, todas, aos nossos queridos amigos que nos acompanham em todos os momentos da nossa vida, aqueles que fazem parte desse nosso grupo no plano extrafísico, aos queridos amigos lá do Seara Esperança, em especial Frei Abílio, nosso querido amigo, que está sempre presente aqui entre nós, e principalmente ao nosso mestre maior, que se faz presente sempre que nos reunimos em seu nome. Então, que possamos, durante esse encontro, extrair as melhores informações possíveis e nos energizarmos uns aos outros através desse encontro, que sempre transmite uma paz e um equilíbrio e uma alegria muito grande de podermos estar juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade na terra, assim como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Perdoa-nos por nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, a gente vai caminhando semana após semana, e eu até me surpreendi hoje, porque está havendo uma troca de informações lá sobre a realização de um evento para encerramento do ano, né, entre os alunos dos cursos presenciais, e aí eu me dei conta que nós estamos já no finzinho das nossas aulas, né? Temos apenas a aula de hoje, da semana que vem, e no dia 21, a aula final. Então, está acabando. Temos só hoje e mais 2 semanas para nos encontrarmos. E, primeiro, antes da gente começar com qualquer outra coisa, eu vou lançar aqui uma sugestão. Que tal nós agendarmos um dia lá no Seara, preferencialmente num sábado, durante o dia, para fazermos um encontro presencial? O que vocês acham? Eu vou lançar uma enquetezinha depois no grupo para que todos respondam. Eu acho que teria que ser por uma questão de calendário. Deixa eu dar uma olhada aqui. A última aula seria no dia 21 de outubro, né? Então, poderia ser no dia 25, mas eu vou colocar 3 datas, 18, 25 ou 1º de novembro. Não, 1º de novembro é ruim porque é véspera de feriado, apesar que o feriado cai no domingo, né? Não atrapalha em nada. 18 ou 25. E aí a gente vê qual o dia que é melhor. Fala, Marina. Está sem áudio. 18, nós vamos ter o Reiki Solidário, das 10 ao meio-dia. Tá, eu ia sugerir exatamente esse horário, das 10 ao meio-dia. Então, só resta o dia 25, como possível. Mas vamos deixar isso para a gente resolver depois, até porque nós estamos num grupo pequeno aqui hoje, né? Estamos apenas em 8. Então, 8 não, 9. Deixa o pessoal que vai assistir depois, Teve algumas pessoas que até avisaram que não vão poder participar hoje. O Pedro, a Vanessa, quem mais avisou que não ia chegar a tempo? Deixa eu ver aqui. A Antonilda. Esses 3 avisaram que não iriam chegar a tempo, né? Então, a gente já lança isso agora e depois passa uma enquetezinha no grupo para validar essa data, ok? E, óbvio, tem que falar com o Júlio também, ver se é possível, né? Porque eu não sei se tem algum evento na casa no dia 25. Mas, a princípio, 10 horas da manhã, acho que é o melhor horário para todo mundo, né? Ok. Ricardo, Lúcia, ok. Fala, Lúcia. Gente, eu adoro esses encontros presenciais.
Mas no dia 25, eu vou estar numa tribo indígena participando de uma corrida. E aí Ai, eu que não vou legal. conseguir participar. E eu queria muito. Você sabe que o ano passado eu fui, né? Eu estava lá com vocês, com Sim, todo mundo. com certeza. Entendeu? E como, apesar de que a gente tinha até sugerido que nós fizéssemos mais de um encontro por ano, né? E só que a gente só falou e aí a gente acabou se perdendo, né? Uhum. Mas seria legal se fizesse mais do que um. Mas no dia 25, eu tenho essa corrida lá nessa tribo indígena, que eu faço todos os anos, né? Numa tribo Guarani. E aí eu não É de consigo ir. Parelheiros? Não, na Boracéia. Ah, em Lá, Boracéia, tá, eu conheço lá. isso. Aí a gente Eu já leva fui lá, fogo, eu já um fui lá monte de comprar palmito coisa. com eles mais de uma vez. Não, a gente passa. Eu vou para lá na sexta e fico lá até domingo. Legal, muito gostoso. Mas é A gente tem, bem gostoso mesmo, eu sabe? tenho tido muito contato com o pessoal da Tenondé Porã, que fica aqui em Parelheiros, Cacique Rogério Tibes, e nós participamos algum tempo atrás, alguns 2 meses atrás, num evento lá no Hum. Sesc Campo Limpo, em que veio o pessoal lá de Boracéia também. Foi muito legal. Fala, Mel. Acho que a gente não precisa fazer esse evento logo quando termina as aulas. Vamos deixar então para o começo de novembro. Também é uma Tem a sugestão. data do dia 8 de novembro, então, que é depois do feriado, Uhum. Eu né? vou fazer E o acho seguinte. que é uma data neutra que não tem nenhuma comemoração e nenhum evento marcado. Tá, eu vou fazer o seguinte. Amanhã eu vou entrar em contato com o Júlio, ver quais os dias. Alguém acha que domingo também seria uma boa alternativa? Ou estamos de acordo que sábado é o melhor dia? Sábado. Sábado, né? Tá. Até porque domingo o Seara de manhã não abre habitualmente. Então teria que ser no sábado mesmo. Amanhã eu converso com o Júlio, tá? Vejo com ele, valido uma data, e aí eu passo pelo grupo para que a gente faça um encaixe aí para ver o dia em que haveria maior participação. É claro que a gente não pode contar que todos vão estar presentes, porque a gente sabe dos compromissos que cada um tem, e é difícil, né, sincronizar a agenda de todo mundo. Então, alguns, eventualmente, não vão poder se alinhar com a maioria. Mas vamos ver, quem sabe dá certo aí da gente ter o maior número de pessoas presentes. Tá E bom? eu queria Mas eu... colocar também uma outra coisa. Já que nós somos um grupo de estudos, eu acho que a gente poderia fazer, ao invés de fazer tipo um amigo oculto, a gente poderia fazer um sorteio sobre algumas sugestões de livros, né? Cada um leva legal. uma, né? Para a gente poder ter ideias sobre o que estudar no ano que vem. E se alguém quiser brincar de amigo oculto, a gente vê um tema que seja agradável e acessível para todos. Beleza. Vamos deixar para ajustar, então, essas Tipo, informações tipo todas. assim, caneca, livro, algo assim, temático mesmo. Legal. Boa. Inclusive, tem algumas canecas que estão à venda lá na recepção do Seara, que é uma sugestão interessante para presente também. Então, ó, eu nem estava sabendo, Caiu da mas rede, Ricardo? eu sou médium. Eu encostei a mão aqui no fone, esse fone é muito sensível, só que encostou, caiu. E você, eu estou brincando com você. É que é normal isso. Bom, gente, seguinte. Os capítulos, né, que estão faltando do livro Consciência são o Tratamentos Espirituais e Ectoplasma, que seria o capítulo de hoje. Ele é um capítulo relativamente longo,
Deixa eu ver. Dificilmente a gente conseguiria fazer a leitura dele toda hoje. Ele é bem comprido. Aliás, ele vai até quase o final do livro, né? E o outro é A Morte e o Morrer, que também é um tema muito interessante e também é um capítulo um pouco mais curto. Bem mais curto. São os dois restantes que faltam. Como a gente já está aí com 12 minutos de aula, tá? E o papo vai rolar ainda em função de outras coisas que a gente já combinou a semana passada, eu vou me atrever a fazer uma colocação aqui. Vamos ler esse capítulo mais curto hoje, A Morte e o Morrer, e deixar esse capítulo mais longo, Tratamentos Espirituais de Ectoplasma, para a gente tentar ler inteiro na aula seguinte, na aula próxima, na semana que vem, porque aí a gente tem tempo de concluir ele depois, tá? Eu acho que esse tema aqui é bastante interessante também, porque ele, de alguma forma, impacta a todos nós, sem sombra de dúvida, né? Todos temos aí as nossas dúvidas e os nossos perrengues com a tal da Dona Morte. Acho que seria uma brincadeira interessante aí a gente inverter hoje. Mas antes disso, a Melissa havia dado uma sugestão semana passada que cada um, na medida da sua disponibilidade de tempo, pesquisasse alguma coisa sobre a teia eletromagnética, que foi o tema que nós estudamos do A Luz o Libertará. Foram postados alguns links bastante interessantes, eu também postei um. Eu acho que deu para que cada um, na sua medida de tempo, pudesse dar uma aprofundada, né? Alguém quer fazer mais algum comentário a respeito da teia eletromagnética? Tem alguma coisa que ficou assim, meio que na agulha para a gente poder discutir? Ou podemos dar esse tema como concluído? O que vocês acham? Concluído? Levanta o dedo. Ninguém quer falar mais nada sobre a teia eletromagnética? Fala, Irene. Boa noite a todos. Eu, na realidade, eu não tive tempo para... Eu dei uma olhada por cima, mas eu não tive tempo, assim, para me aprofundar. Eu acho que seria interessante. Eu ainda tenho algumas dúvidas, ainda para mim não está muito claro. Se alguém se aprofundou mais e pudesse falar um pouquinho a respeito. Uma coisa breve, eu ficaria satisfeita. Boa noite, Cris. Bom, vou fazer um resumo muito breve aqui em relação a esse tema, porque a gente já se debruçou bastante sobre ele na semana passada. Como eu disse, tem material interessante que a gente postou no grupo e que está lá registrado para consulta, para quem quiser assistir. Tem vídeo, tem textos, tem bastante informações. De uma maneira geral, eu não acredito que o conhecimento mais aprofundado sobre esse assunto e sobre essa teia eletromagnética vai fazer uma diferença fundamental nas nossas vidas ou vai nos impactar muito diretamente. É um assunto que remonta a muitos milênios, né? Ainda na época de Atlântida, todos os estudos, todas as pesquisas que foram feitas a esse respeito, elas são, de certa forma, meio difusas, meio vagas, e as mais aprofundadas são de fontes comuns. E essas estão todas já postadas no nosso grupo. Eu não vi mais nada pertinente que mereceria ser colocado lá. Então, Irene, para a gente não divagar muito sobre isso
e como só você ficou com alguma dúvida, eu sugiro que você tire um tempinho e procure tirar mais informações nesse material que foi postado no grupo. E depois, se você ainda quiser conversar a respeito ou tiver alguma dúvida, vamos fazer esse bate-papo pelo grupo. O que você acha? Irene? Irene? E? Oi, eu me Oi? atrapalho com esses botõezinhos aqui. Não, Não. ótimo, perfeito, perfeito. Não, tudo Tá, bem. porque senão a gente vai se estender Não, muito. concordo. Não, tá certo, tá certo, tá certo. E se você não teve a oportunidade ainda de acessar essas informações que foram passadas no grupo, explicá-las verbalmente aqui, até porque eu não vou me lembrar de muita coisa, não vai ser muito produtivo, tá? Por isso é que Tá eu certo. estou sugerindo que você se aprofunde um pouco mais lá. E depois, se ainda você tiver alguma coisa a acrescentar ou tiver alguma dúvida, a gente pode conversar pelo grupo, Tá ok? certo, tá bom. Então, nós Obrigada. vamos começar aqui pela inquisição do, do nosso amigo Joseph Kleber com relação à morte e o morrer. Há uma hipótese muito controvertida quanto à tanatologia no meio espiritualista a respeito dos chamados entrantes. Segundo essa teoria, na idade adulta do corpo, há uma troca de espíritos, uma vez que o entrante não necessitaria passar pela infância. Assim, o dono original do corpo desencarna ou abandona o veículo físico e um outro ser o assume, revezando com o primeiro dono na posse do corpo. Como o companheiro Joseph avalia essa tese? Tanatologia é definida como a teoria ou estudo científico sobre a morte, suas causas e fenômenos a ela relacionados. Aliás, nós tivemos uma palestra muito interessante com a deusa do SAMU, lá no Lar Celeste, tempos atrás. Ela tem alguns livros sobre esse assunto também, e é um tema bastante interessante. Agora, essa pergunta aqui é bem complicadinha. Vamos ver o que o Joseph nos responde aqui. Acreditamos que esse assunto é um dos mais complexos. Se a Cris entrar aqui, é um dos mais complexos na área da tanatologia, principalmente em virtude das sérias controvérsias a que remete a referida hipótese. De acordo com o que postula tal teoria, por ocasião da ruptura do cordão de prata, isso é, na primeira morte física, um desencarnado emenda-se ao cordão e passa a utilizar o corpo físico e o duplo etérico ou parte dele, além de assumir as próprias lembranças do outro espírito que abandonou o corpo em caráter definitivo. Ocorreria, nesse caso, uma substituição ou transição no comando do corpo e, por conseguinte, do cérebro, que continuaria vivendo, porém, sob o império de nova consciência. Acreditamos que seríssimas consequências seriam derivadas de tal quadro. Primeiramente, o novo espírito, o chamado entrante, ao alocar-se no corpo emprestado, por assim dizer, estaria praticando uma espécie de antropofagia ou canibalismo ao utilizar o equipamento fisiológico descartado por outro ser, que já o considera imprestável para a sua experiência reencarnatória. Além desse fator ético que envolve o caso, convém observar que a consciência do espírito que abandona o corpo físico nem sempre o faz imediatamente após a ruptura do cordão de prata, podendo esse espírito ficar algum tempo ligado aos despojos carnais, o que implicaria uma coabitação do corpo. Isso, por si só, já é algo impraticável. Em terceiro lugar, outras indagações de ordem mais moral e transcendente entrariam no rol dos questionamentos
caso fosse confirmada tal hipótese. Talvez o maior exemplo sejam as experiências da infância e da juventude, que contribuem sensivelmente para o crescimento do ser, auxiliando o espírito a desenvolver inumeráveis fatores e aptidões nos primeiros momentos da vida social, relativos ao caráter e à eliminação dos percalços de existências transatas. Na hipótese aventada, o espírito que se aposta do corpo físico adulto não passaria por tais experiências tão necessárias ao processo individual. Sob nossa ótica, ainda distante da verdadeira sabedoria, desconhecemos que haja casos assim ocorrendo ou que sequer tenham ocorrido na história do mundo. Sem querer me sobrepor aqui ao conhecimento do Joseph Kleber, esse tema para mim não é tão novo, mas eu já o observei, já li algumas coisas no campo da ficção científica. Desde muito tempo atrás, ali na literatura dos anos 70, do Lobsang Rampa, um dos livros dele, ele aborda sobre esse aspecto, que ele teria feito exatamente esse processo, reentrar num corpo já adulto para dar continuidade à sua encarnação, já que o corpo dele tinha vencido, tinha finado. Eu acho isso um pouco mirabolante e, ainda que haja alguma remota possibilidade disso acontecer, não acredito que seja algo sobre o que a gente deva debruçar a nossa atenção e despendermos na nossa energia mental pensando sobre isso. Alguém quer fazer algum comentário sobre essa possibilidade? Não. Até porque ela é muito mórbida, né? Então, vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Como sempre, ele é chato e insistente. Ainda sobre a mesma questão. Certos relatos da história oriental chegam a catalogar pessoas que seriam seres entrantes. Alguns registros alegam compromissos muito importantes a realizar, como justificativa para a necessidade de emendar o cordão de prata, a fim de dar continuidade à vida do espírito, que seria o novo habitante do corpo físico emprestado. Poderia alongar-se mais a respeito do assunto? Talvez aqui ele até se refira a essa literatura que eu me referi há pouco. Não tem dúvida, eu não tinha esquecido disso. Conheço particularmente o assunto por haver me dedicado ao estudo de certos casos, alguns dos quais relatados pela literatura. Seres como Cyril Henry Hoskin, 1910-1981, autor inglês conhecido como Lobsang Rampa, e o vanguardista russo Vassily Kandinsky, 1866 a 1944, são considerados pelos defensores da hipótese célebres entrantes, além do próprio Jesus que, segundo esses mesmos estudiosos, teria realizado a operação de entrada no corpo de outro ser a partir do batismo a que se submeteu no Rio Jordão. Sem pretender analisar aqui a vida de nosso mestre, que para nós permanece como modelo idealizador de todas as nossas sublimes aspirações, acreditamos pessoalmente que as demais personalidades, por mais respeitáveis que sejam, provavelmente poderiam ser catalogadas como casos de possessão, sendo essa a hipótese mais racional e viável para explicar a estranha mudança de comportamento de tais indivíduos. Além disso, a ciência terrena, no campo da psiquiatria, desenvolve importantes estudos ao abordar temas intrigantes como dupla personalidade
e as chamadas personalidades secundárias, que muito auxiliariam na compreensão de fatos semelhantes. Como estudioso da ciência do espírito, pessoalmente, não compartilho da hipótese dos seres entrantes, embora respeite a soberania do direito de meus irmãos em defendê-la. Gente, muita viagem, né? A possessão, que já estudamos aqui em capítulos anteriores, teria muito mais veracidade ou possibilidades reais de explicar fatos dessa natureza do que simplesmente um outro espírito se acoplando a um corpo cujo espírito anterior já tivesse se deslocado. Eu não vejo, não sinto isso como algo possível, né? E quanto à ideia a respeito de Jesus, muita especulação, né? Não creio que isso acrescente muito ou que possa até ser avaliado como uma hipótese plausível. O companheiro Joseph poderia falar a respeito da chamada segunda morte? Segundo nossas observações e estudos, além de nossas deduções a respeito do assunto, levantado por meus irmãos, posso afirmar que a segunda morte, sob o ponto de vista dos espíritos da dimensão na qual me encontro, representa o descarte e desativação do duplo etérico em caráter mais ou menos definitivo e a diluição do corpo perispiritual, o que deixa o espírito totalmente de posse do corpo mental em sua plenitude e de forma mais definitiva. De acordo com essa definição, a segunda morte propicia a retirada de qualquer resquício do duplo, de seus elos, como o psicossoma, bem como a desativação das auras do duplo e do perispírito, ficando o ser apenas de posse dos corpos de ordem superior. Também podemos considerar que a segunda morte seria como que uma depuração do ser de todas as emanações ectoplasmáticas aderidas ou originárias dos corpos inferiores. Tomar posse do corpo mental é, nessa ótica, o ser se elevar à condição de espírito mais adiantado, pois que se dá, nessa ocasião, o descarte do perispírito ou psicossoma, que é reabsorvido pelo corpo mental. A nova etapa em que adentra o espírito a partir da chamada segunda morte assinala a extinção das etapas reencarnatórias inferiores, das migrações constantes entre a esfera física e a extrafísica, através dos fenômenos de nascimento e morte, tão corriqueiros no estágio atual dos espíritos vinculados ao planeta Terra. De outro lado, também, consideramos outro tipo de segunda morte em nossos estudos. Trata-se do caso dos seres que perdem a conformação de perispírito por inibição da forma, o que se dá quando se cristalizam no ódio e na culpa, permanecendo indefinidamente como prisioneiros de si mesmo. É o doloroso processo que redunda em sua transformação em ovoides. Ovoides é um tema já bastante estudado e discutido, né? Acho que creio que a maioria aqui já tenha tido a oportunidade de ler a respeito, né? Sobre ovoides. E o primeiro caso que ele se refere seria o estágio em que o espírito se coloca quando conclui o seu período de aprendizado na esfera terrestre, não precisando mais reencarnar aqui e, portanto, abrindo mão
dos corpos inferiores, que são compostos de matéria inerente ao planeta, e permanecendo apenas de posse dos corpos superiores, do mental para cima, podendo ter liberdade de ação maior, sem necessidade de intervir no plano físico, propriamente dito. Isso fica claro ou alguém tem dúvidas a respeito? Não? Vamos tocar adiante, então. Fala, Mércia. O que eu queria dizer é que é uma situação contrastante, né? Uma com um progresso, né? Exemplificando um progresso, e a outra uma regressão, né? Interessante essas duas conotações de segunda morte, né? Na realidade, o processo de ovoidização, ele foi bastante discutido já desde André Luiz, depois por Valdo Vieira, por espíritos que se comunicaram através do Robson Pinheiro, e alguns livros do Robson, do Ângelo Inácio. Aqui ele cita, inclusive, o Libertação, do André Luiz, pelo Chico Xavier. Tem muito estudo a respeito disso. Ele não caracteriza propriamente uma regressão, uma vez que as conquistas intelectuais, cognitivas, emocionais daquele espírito que, por se manter no padrão da culpa, do ódio, cai vibratoriamente até o ponto de chegar a perder o seu perispírito, a sua forma perispiritual, essas conquistas permanecem inerentes a esse espírito, que, posteriormente, ou após alguns anos, ou décadas, ou séculos, em situações distintas, eventualmente vai ser submetido a um choque anímico, onde essas memórias contidas no seu DNA perispiritual vai permitir que o seu perispírito readquira a forma. Tá? Tem um caso, inclusive, no Hospital Esperança, ali onde André Luiz aprende, que tem uma área apenas com ovoides, e que, segundo uma irmã superior que lá vai periodicamente fazer vibrações e traz vibrações de uma esfera superior, ali tem milhares de ovoides, e, eventualmente, um ou dois estão preparados para absorverem essas energias e começar um despertar para esse novo processo, né? Mas é um processo muito longo, por tudo aquilo que a gente tem conhecimento, e que, sem dúvida nenhuma, deve causar um grande sofrimento para aqueles que passam por isso. Eu ia te perguntar mesmo se os ovoides eles não reencarnam mais, mas você falou que demora, mas pode acontecer, né? Sim, sim. Tem que reencarnar, porque mesmo após o processo de tratamento prolongado para recuperar primeiro a sua forma perispiritual, uma grande carga de compromissos e de lições não aprendidas, reparações possíveis, exigem que ele reencarne, não uma, mas muitas vezes começando o seu processo de reaprendizado com corpos profundamente danificados, né? Porque existem compromissos kármicos também com outros espíritos, tem muita coisa a ser colocada. A próxima questão. Poderia dar maior esclarecimento quanto à morte ou às mortes, e qual significado tem para o espírito eterno tais experiências? Opa, aqui está chegando numa pergunta um pouco mais razoável, creio eu. Podemos considerar, sob o ponto de vista dos espíritos de nossa esfera de ação, que a experiência reencarnatória é algo como a condensação das energias sublimes do espírito, e a desencarnação
uma evaporação ou desativação progressiva dos veículos mais densos. De acordo com essa ótica, a morte poderia ser catalogada como ruptura e descarte de veículos ou corpos de manifestação desnecessários, ainda que temporariamente, em função de uma nova etapa que o ser adentra no processo evolutivo individual. Pelo menos no planeta Terra, podemos afirmar que o descarte dos somas mais densos através da morte, tanto do corpo físico quanto do duplo etérico, é algo definitivo. Fato esse que torna impossível a reativação de tais veículos após o descarte final por parte do ser que dele usufruiu. Ou seja, o corpo físico e o duplo etérico, quando há o desligamento do cordão de prata, eles passam a ser matéria inerte, minerais. Não tem mais a menor possibilidade de serem reutilizados, como zumbis ou como os Frankensteins da ficção científica, né, e da ficção de terror. Embora o incômodo próprio dessa ocorrência, isso é, do descarte do corpo físico ou da morte biológica, não podemos ignorar que a chamada primeira morte, a do corpo, por mais incômoda que possa parecer aos seres que a experimentam, é um dos mais importantes eventos da vida do espírito. Isso porque, nos fenômenos de impacto vibratório como a morte física, ocorrem estados de choque e o inevitável enfrentamento de questões transcendentais muitíssimo importantes para a futura relação do espírito com seus veículos superiores de manifestação. Ou seja, o espírito, a gente sabe que existem gradações infinitas de possibilidades para esse momento do desenlace do corpo, do espírito em relação ao corpo físico. Há aqueles que estão tão bem preparados e desenvolvidos e que vibram numa energia elevada por terem cultivado o amor, despreendimento, a caridade, todos os sentimentos superiores, em que esse processo se faz suavemente, o desligamento geralmente acompanhado por espíritos que lá se encontram para acolher o que acaba de deixar o corpo físico e fazer o processo do desligamento de uma maneira rápida, suave e protegendo o pouco que ainda exista de energia vital ou de ectoplasma nesse corpo, para que não seja utilizado por forças negativas. Já aqueles que desencarnam de forma violenta e carregando consigo energias densas, vibrações pesadas, muitas vezes se mantêm presos aos corpos físicos por muito tempo ainda, às vezes acompanhando até o processo de deterioração daquele corpo de uma maneira muito complexa, né? Então, há muito a ser considerado sobre isso e, principalmente, que cada um de nós tenha em mente que, quando chegar a nossa hora, vai depender muito do que estamos fazendo agora com as nossas vidas. Que pensamentos, sentimentos, emoções, ações e palavras expressamos enquanto estamos aqui no plano material. Isso vai ser crucial na facilitação ou nas dificuldades que encontraremos no momento do nosso inevitável desencarne, do desenlace do corpo físico. Há quem diga, e eu sou um deles, que uma forma abençoada de deixar o corpo físico é a de fazê-lo durante o sono.
sem nenhum sofrimento, né? Sem nenhuma dor, sem passar por traumas, por medos, mas não sei, eu não tenho lembrança. Mas é uma maneira que eu acho que seria bastante agradável de sair daqui. Agora, em contrapartida, a gente não pode desconsiderar também que é um baita de um transtorno para aqueles que ficam, né? A gente chega lá, ô meu, tá na hora, levanta aí, acorda. Já foi. Caramba. Ô Zé, você Choque. tá rindo, mas aconteceu isso com o tio do meu pai. Ele morreu dormindo. Aí a filha dele chegou para acordar, ele estava morto. Eu conheço inúmeros casos dele. A dona Matilde, gente. A dona Matilde foi dormindo. Poucas horas antes, o Júlio tinha conversado com ela tinha ido no Ceará, estava lá meio indisposta, mas nada muito sério, e chegou pela manhã, Matilde, cadê? Nena já tinha ido embora. Um amigo meu, muito querido, eu considerava meu primo, ele chegou de uma partida, eu também, né, Mônica? Ele chegou numa partida de tênis com os amigos, com um amigo no clube, tomaram lá uma caipirinha, voltou para casa, falou para o filho, filhão, me acorda aí, era começar o jogo do Verdão. Ele era palmeirense roxo e foi deitar. Quando o filho foi chamá-lo, ele já tinha ido embora. Então, é uma possibilidade. Se é agradável ou não, espero que a gente venha a saber em breve. Porque para todos nós aqui presentes, já passamos muito da metade do caminho, né? Ou pelo menos a maioria de nós aqui já passou. Vamos lá. Se foi nos anos 80, ele foi num bom momento, viu, Zé? Os anos 80, porque o Verdão ganhou? Não, porque não ganhava nada, então ele foi num bom momento. Eu, sinceramente, não me recordo, porque eu não acompanhava, e não acompanho futebol, É, mas ele era daqueles torcedores fanáticos, quase como você. então ele foi num bom momento. Se foi nos anos 80, ele foi num bom momento. Eu nunca perguntei para o Diogo, para o filho dele, se o Palmeiras tinha ganho ou não aquele jogo. Aliás, seria muito indelicado. Hoje o filho É, dele está adulto já, encontrei com ele recentemente no velório da mãe. Foi aqui perto de casa, no Morumbi, eu fui lá, claro, são pessoas muito queridas, e eu não via os filhos há muito tempo, nem o Diego, nem a Cauã. Mas ela, a neta, inclusive, me deu uma lição naquele dia muito linda. Ela falou, puxa vida, ela podia ter esperado só mais um dia. Mas por quê, querida? Porque eu queria dizer de novo para ela o quanto eu a amo. Foi bonito. coisa bem tocante, né? Deixa eu ver onde eu parei aqui. Embora o incômodo próprio dessa ocorrência, isso é, do descarte do corpo físico ou da morte biológica, não podemos ignorar que a chamada primeira morte, a do corpo, por mais incômoda que possa parecer aos seres que a experimentam, é um dos mais importantes eventos. Bom, eu já li esse trecho. Agora, a próxima pergunta. Há alguma analogia entre a morte do corpo mais denso e o descarte do corpo perispiritual, seguido da natural posse do corpo mental? Como os espíritos comparam esses dois estágios, traçando um paralelo entre a primeira e a segunda morte? Fala, querida, o que você quer? Well. Então, tá bom. A Miriam está fazendo uma pergunta lá, mas eu não consegui entender muito bem. Ainda responderei aos meus irmãos sob a ótica de alguém que está na posição de pesquisador e estudioso da ciência do espírito. Eu acho muito sóbria essa colocação recorrente do Joseph, porque ele não se coloca em maneira alguma como um grande mestre ou como alguém que é detentor de grande sabedoria, mas apenas de um estudioso, e que se encontra num plano muito próximo ao plano da Terra. Ele está ainda na quarta dimensão, não está na quinta.
né? Embora tenha acesso a informações mais amplas, é alguém que se dedicou ao longo de várias encarnações a praticar e a aprender sobre várias ciências, inclusive medicina, na última encarnação, mas ele não se coloca aqui como um espírito superior. Contando com a compreensão de meus irmãos, é correto dizer que a morte do corpo físico, para nós, ainda vinculados ao planeta Terra, é o fator mais desconcertante entre as experiências que podem ser vividas por seres de nossa pequenez espiritual. Além disso, a defasagem do ambiente extrafísico em relação ao ambiente físico, recentemente deixado para trás, faz com que certos processos internos eclodam no ser, causando-lhe reflexões profundas e necessárias ao engrandecimento. Posso afirmar que a diferença ou o descompasso entre os ambientes físicos e extrafísico, onde transitam os espíritos pelo processo da desencarnação ou descarte da parte biológica, é muito acentuada. Ocorre numa proporção relativa de 1 por milhões. Por outro lado, a diferença entre o ambiente extrafísico e a vivência nos planos mentais por ocasião da segunda morte é mais sutil, apresentando uma proporção de 1 por milhares, ao se comparar o impacto de cada uma das mortes provoca e as distinções entre tais ambientes, onde se dá a vida e a locomoção dos seres em evolução. Tem uma longa explicação aqui a respeito desse tema, que eu sugiro que depois vocês acompanhem conforme o interesse que cada um tenha do assunto, tá? Para a gente não prolongar muito aqui a leitura. Na ocorrência da morte biológica, ao fenômeno da ruptura definitiva do cordão de prata, que liga o perispírito aos corpos físico e etérico. Por ocasião da segunda morte, dá-se a ruptura do chamado cordão de ouro, que liga o corpo mental ao psicossoma ou espírito. Em qualquer dos casos, seja na primeira ou na segunda morte, há a necessidade de uma assistência extrafísica de entidades superiores especialistas nesse processo de descarte, ou, como chamariam meus irmãos, em relação aos corpos físicos de desencarnação. Eu acho bem interessante essas abordagens que ele faz aqui. Agora, no tocante aos aprendizados que todos nós já tivemos no estudo, seja do Livro dos Espíritos, seja do Livro dos Médiuns, da Gênese, e particularmente na obra de André Luiz, em que muito se trata do tema do desencarne, ainda assim, por mais que a gente absorva essa teoria toda, todos nós temos ainda muita dificuldade de lidar com essa tal de Dona Morte. Seja com a dos que nos são próximos, seja com a nossa. Alguém já está totalmente resolvido com relação ao momento em que tiver que deixar esse corpo? Levanta a mão. A Marília já. Você também não, Marina? Eu acho que o melhor que podemos fazer, de uma forma assim bem sensata e objetiva... Mônica, boa. Depois vão querer ouvi-la sobre isso. É nos colocarmos num estado de consciência de, primeiro, aceitarmos
a inevitabilidade da morte. Segundo, procurarmos no nosso dia a dia não deixarmos querelas, assuntos mal resolvidos, desavenças, rancores, mágoas, ressentimentos com quem quer que seja. E aí entra um estudo que já fizemos com muita acuidade, que é a necessidade do perdão. Perdão de uma forma incondicional, absoluta, como já estudamos longamente em outros textos, mas que nos permita estarmos em paz com todos aqueles que fizeram parte da nossa existência, sem conservarmos nenhum tipo de sentimento de culpa ou de remorso, e tampouco de ressentimento ou mágoa. Isso, por si só, já é uma tarefa muito significativa. Vamos fechar esse link e partir para o próximo, faltam 8 minutinhos só, e aí a gente prossegue o assunto, ok? Vou fechar a sala e abrir a outra. Zé, Ah, tá sem áudio, desculpa. É que eu troquei os links, entrei no link anterior com o celular, entrei certo, mas agora sim. A gente estava falando muito de morte, o Ricardo até levantou da rede lá, ficou esperto. Eu não estou dando chance para acontecer o que aconteceu há 15 dias atrás. Eu falei só para o Zé Antônio de vergonha, eu apaguei na rede, estava na rede e apaguei, eu simplesmente apaguei. Aí eu falei, não, agora Acontece, cara. não vou mais ficar com sono, não, eu vou levantar. Depois de um dia puxado, às vezes a gente não consegue controlar o sono mesmo, é normal. Faz Verdade. parte. Cadê a Mônica? Que ela falou que. E aí, Mônica, você está podendo falar? Oi, pessoal, tá me ouvindo? Sim. Então, posso falar assim. A respeito disso, é claro que a gente fala numa hipótese, né? Porque na hora do vamos ver, só Desculpa, meu, eu estou ledinho aqui. Caiu teu áudio, Mônica. Acho que ela saiu, sem querer saiu. Caiu a conexão dela. Vou esperar um pouquinho aqui. Oi, Não, Mônica. não é você que está lerdinho, não. Eu tive que reiniciar meu celular. Ah, tá, não, mas então. Ah, tá. A Mônica também está com problema de conexão. A Cris também Cris mandou uma também. mensagem no grupo. Estou vendo aqui. Tarará. Voltou, Mônica? tá me ouvindo? Agora sim.
não estou ouvindo você. Pode falar. Está me ouvindo? Está baixinho, mas estamos ouvindo. Vocês estão me ouvindo, só que eu não ouço vocês, então eu vou falar. Se vocês estiverem me ouvindo, vocês podem um sinal assim. Por favor, fala mais pausado, porque o teu áudio está muito ruim. Vou tentar entrar e sair de novo, tá? Ok? Eu não sei se vocês tiveram algum probleminha, mas hoje houve problemas com conexão em vários lugares da cidade, né? Alguns lugares, servidores de e-mail caíram, teve vários BOzinhos. Que parece que está tudo em ordem agora. Vamos ver se a Mônica volta. Acho que ela está ligando o computador. Vamos lá. Deu agora? Com certeza, muito melhor. Ah, desculpe. Então, falando sobre a morte, né? É tudo uma teoria, né? Mas há muito tempo atrás eu tinha muito medo de morrer. Algumas coisas aconteciam e eu tinha muito medo, né? Acho que as minhas filhas eram pequenas, eu passei por vários assaltos, umas coisas assim, né? Um ritmo de vida, né? Tinha muito medo de morrer, mas de repente virou a chave. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eu perdi esse medo de morrer. Assim, é claro que já depois disso, eu passei por alguns outros assaltos, na hora do vamos ver, a gente, claro, tem aquele instinto de sobrevivência, né? Mas pensando hoje, assim, na tranquilidade da minha casa, eu não tenho medo da passagem, porque eu tenho certeza que existe a continuidade da vida, né? Então, eu não tenho medo dessa passagem, não tenho medo de morrer, porque eu sei que continuarei viva em outra dimensão, e tenho certeza que já reencarnei várias vezes, eu tenho algumas lembranças de vidas passadas, então, hoje, conscientemente assim, eu não tenho medo de morrer, porque eu tenho certeza que vou ter que reencarnar várias vezes ainda, não sei se na Terra ou se em outros lugares, mas eu não tenho realmente assim, esse medo da passagem, até porque eu tenho experiências conversando com a minha mãe que já morreu, então eu tenho certeza que ela está viva. Então, essas certezas que a gente tem, principalmente sendo médium, tendo essas comunicações com os espíritos, né, desencarnados, me dão uma tranquilidade. Eu não tenho realmente esse medo vai acabar tudo e aí depois, né? Eu não tenho medo do depois, eu tenho uma tranquilidade sobre isso. Não sei se eu consigo explicar, mas é isso que eu sinto, né? É claro que na hora do vamos ver de uma doença séria, de uma violência, a gente tem, né, esse instinto de permanecer aqui o mais tempo possível, né? Mas se alguém me perguntar hoje se você quer ficar ou quer ir embora, eu diria tranquilamente assim, eu quero ir embora, porque aqui está difícil. A experiência de vida, o momento que cada um de nós experiencia, né, pode muitas vezes levar a esse sentimento de querer ir embora porque a barra aqui está difícil demais. Eu, sinceramente, não estou com pressa nenhuma. Está muito boa a minha vida, tenho muita alegria de acordar cada manhã, mesmo nos momentos em que as coisas não estão correndo tão bem, ainda assim a vida sempre me oferece 1000 motivos para me sentir grato, e, por enquanto, esse corpo ainda está com funcionamento bem razoável pelo tempo de uso que ele tem, e principalmente pelo mau uso cometido, para me permitir extrair muita coisa boa da vida e, eventualmente, até colaborar, ser útil
e me sentir atuando e fazendo parte, pertencendo a algo maior que eu. Mas aí eu sou muito grato ao Gil, meu poeta predileto, porque ele consegue colocar em palavras coisas que eu jamais conseguiria, por isso eu vou usar as palavras dele. Eu não tenho medo da morte, mas medo de morrer, sim. Qual seria a diferença, vocês vão me perguntar? É que a morte vem depois, quando eu não mais respirar. Morrer ainda é aqui, na terra, no sol, no ar. Ainda posso sentir dor, hein? Ou vontade de mijar. Então, o processo que leva à morte é que, para aqueles de nós, e creio que muitos, já acompanhamos vários próximos a nós em períodos que levaram ao desencarne, com doenças graves, com um longo período de sofrimentos, de dores, de internações ou de doenças, ou o que quer que seja, realmente não é uma situação agradável. Embora eu tenha plena consciência de que mesmo esses momentos de aparente sofrimento, né, tanto para quem o sente como para aqueles que cuidam, é bastante doloroso e difícil, porém necessários. E quando bem aproveitados, podem eventualmente nos ajudar a se desvencilhar de grandes cargas de energia deletéria que acumulamos ao longo da vida. A gente não sabe, a teoria nos ensina isso, mas eu considero uma possibilidade bem plausível. Nem por isso eu gostaria de ter um longo período de sofrimento físico, mental, antes do desencarne, tanto por mim mesmo, mas principalmente por dar trabalho para outrem, né? Que eventualmente eu vou ter que ser cuidado. E eu não sei quem vai cuidar de mim se isso acontecer. Não tenho a menor ideia. Não tenho a menor expectativa. Embora tenha familiares, filhos, genros, noras, enteadas, enteados, um monte de gente, eu já vi tantas pessoas que no final da vida acabaram sendo meio que largadas porque ninguém tinha tempo para cuidar dela, principalmente aqueles que supostamente seriam os mais próximos e que, no entanto, na hora do vamos ver, não estavam disponíveis ou presentes. E aí a gente, observando, tem, inevitavelmente, um pensamento de julgar, né? Poxa vida, como deixar, abandonar o pai, a mãe, a avó, o filho, quem quer que seja, nos momentos mais difíceis, né? E deixar a sobrecarga toda com um ou com outro. Eu creio que vários de nós aqui já tivemos a experiência de sermos cuidadores, né, de queridos nossos que já se foram. A Mércia, eu tenho certeza que já passou por isso, a Marina já passou por isso, a Melissa já passou por isso, eu já passei por isso, não sei se Marília, Mônica, Cris, alguma das outras aí também, mas realmente é um momento bastante delicado. Em contrapartida, para mim, foi uma experiência, uma não, duas experiências profundamente gratificantes e de muito conteúdo emocional positivo ter tido a oportunidade de ser cuidador de pessoas queridas durante o período em que se encontravam fragilizadas antes do desencarne. Fala, Mônica.
Eu não sei exatamente, eu não sei por quê, mas ultimamente eu consigo ver quando a pessoa vai desencarnar. Eu consigo olhar o cordão de prata da pessoa e eu sinto como se o cordão tivesse rígido, como se ele estivesse se quebrando, sabe? E eu consigo prever até quanto tempo demora para a pessoa desencarnar. Uma amiga minha, o marido dela estava doente e tal, foi algumas vezes para o hospital e algumas vezes eu falei, não está na hora, vai voltar e tal. E a última vez que ele foi internado, eu vi que ele ia fazer a passagem e eu falei para ela, avisei, né, porque falei, olha, de uma maneira, a gente tem que escolher as palavras, mas de uma maneira a gente se prepara a pessoa, né, eu consigo ver que a pessoa vai desencarnar no próximo mês. E, por exemplo, o meu genro está aqui em casa agora, o pai dele está internado e eu já vi que ele vai desencarnar lá para março. Eu não sei exatamente como isso acontece, mas tem acontecido e tem se confirmado, assim, realmente quando a pessoa vai desencarnar, quando não vai, que período e tal. Eu não sei explicar isso, mas eu olho e eu consigo ver que o cordão está ficando enrijecido, por assim dizer, né? E quando eu pergunto se é agora, se vai demorar, quanto tempo vai demorar, sempre vem uma resposta e elas têm se confirmado, né? Não sei. Assim, lidar com essa passagem da morte, para mim, não tem sido uma coisa, assim, muito difícil, né? Tenho acompanhado algumas pessoas que na UTI e consigo me comunicar telepaticamente com pessoas que estão na UTI já praticamente com morte encefálica. Então, assim, não sei explicar, mas isso tem acontecido. Acho que justamente porque eu acho que realmente a morte não existe muito bem, não sei, a gente continua, o espírito continua ali, a consciência continua ali, de uma outra maneira, né? Então, eu acho que, como eu acredito muito nisso, eu acho que eu tenho essa facilidade, sabe? Não sei te explicar muito bem. Bom, o que eu posso dizer é que eu não te invejo nem um pouco e não tenho nenhuma vontade de ter essa cognição sobre essa premonição sobre o desencarne de quem quer que seja, mesmo tendo absoluta convicção de que o que vai morrer é só o corpo físico, a pessoa vai continuar existindo. Mas não deve ser uma experiência das mais agradáveis, não, pelo menos no meu ponto de vista. Talvez você já esteja mais habituada, familiarizada, sei lá, e de certa forma isso não te sensibilize tanto. Mas, como estamos ainda encarnados, todos os que aqui se encontram conectados pela web, e sabemos que estamos acompanhados aqui pelos que estão desencarnados, conectados pelos algoritmos extrafísicos, né? E que, em alguma medida, a nossa crença, os nossos estudos, tudo aquilo sobre o qual nos debruçamos nos últimos anos ou décadas da nossa vida, em estudos sobre os fenômenos da espiritualidade, do plano extrafísico, e tudo isso nos dá algumas possíveis certezas. Isso pode, em alguma medida, ser bem aproveitado por nós, exatamente se tomarmos por ponto de partida a certeza de que o nosso tempo no plano físico é limitado e extremamente frágil. A gente pode não acordar amanhã cedo, qualquer um de nós, sem nenhum aviso prévio. Ou podemos ainda viver muito além daquilo que imaginamos, dadas as condições em que nos encontramos, fisicamente,
estruturalmente, tudo é uma incógnita, com exceção do fato em si de que é inevitável o momento em que deixaremos esse corpo e esse plano. E com essa certeza, nós temos a possibilidade de estendermos a nossa estada por aqui, usando todos os recursos que estiverem ao nosso alcance, para fazê-la o mais produtiva, alegre, agradável, divertida, amorosa, que nos for possível. Primeiro, para nós mesmos, para que estejamos mentalmente, emocionalmente, espiritualmente bem, em paz com a nossa consciência e, dessa forma, também passarmos essa paz, essa serenidade, essa alegria, esse amor para todos aqueles que fazem parte da nossa vida, que eventualmente tenhamos ainda a possibilidade de vir a conhecer ou que nos reencontremos com pessoas que não vemos há tempos, aproveitando da melhor forma que for possível cada momento dessa existência para fazê-la valer a pena. Para que a gente possa ter a consciência tranquila de que fizemos o melhor que pudermos. Eu estava me lembrando do Haroldo Dutra, né? Quando perguntaram a ele qual seria o epitáfio dele, né? O que ele queria que fosse colocado na sua despedida, e ele resumiu numa frase: fui, porém, a contragosto. Não sei, isso também é muito relativo, porque ele está jovem, sadio, em paz. Eu não sei se daqui a algum tempo, ou em função de alguma doença orgânica grave que lhe traz dor, sofrimento para si e para os seus, ele teria o mesmo despreendimento e a mesma forma de encarar. A gente não pode ser definitivo com relação a isso. A maneira como encaramos a vida quando estamos numa determinada condição de equilíbrio físico, orgânico, mental, material, afetivo, é totalmente diferente da maneira como enfrentaremos situações adversas em qualquer um desses campos. Então, o único momento que realmente importa é o agora, é o hoje. É esse exato momento, essa noite de 7 de outubro de 2025 no Hemisfério Sul. O que vem depois a gente vai refletir a respeito. Comentários? Eu acho que esse é um tema sobre o qual todos temos algo a dizer. Vou até tirar o meu áudio aqui para ouvir vocês. Vou falar um pouquinho. O que eu acho que é importante da gente ter a certeza da morte é todo dia que a gente vai deitar na cama e rezar, fazer a nossa última oração, nos perguntar se eu for morrer hoje e amanhã não acordar viva, né? Será que tudo que eu discuti, será que tudo que eu me importei durante o dia, aquelas discussões que a gente teve, será que tudo que eu fiz, será que tem tanta importância assim se eu morrer hoje, né? Então,
dar o devido valor das coisas que a gente fez hoje, que às vezes a gente discute por bobagem, às vezes a gente, né, briga com alguém por bobagem, faz alguma coisa por bobagem. Então, a certeza da morte dá essa balança, né, do que realmente importa e do que não. Tá intermitente o Que teu não áudio, importa, Mônica. né? Se eu morrer hoje, o que eu fiz hoje importou alguma coisa, não importou em nada, né? Acho que essa balança é muito, muito legal, assim, da gente ter essa consciência, assim. O pessoal fala assim, mais um dia, né? Mais um dia, ou menos um dia, né? Acho que a morte dá bem essa balança pra gente. Tua conexão está intermitente, está cortando, não está dando Acho para que é a ouvir internet, então. contínuo. Mas deu para entender o que você quis dizer, né, sobre a reflexão nesses momentos antes do repouso. E quando a gente avança um pouquinho nesse campo, a gente tem a condição de usar essa mesma reflexão, mas só não apenas ao final do dia, mas durante o dia, enquanto estamos interagindo, será que vale a pena eu discutir, eu impor o meu ponto de vista, eu expressar a minha indignação, eu, de alguma forma, fazer um julgamento mental a respeito de alguém ou de alguma coisa? Será que eu não posso me abster disso e procurar ter um pensamento diferente, mais amoroso, mais compreensivo, mais tolerante, antes de cometer a imprudência de julgar, de discutir, de se indignar por coisas que, na maior parte das vezes, não vale a pena, não faz o menor sentido. Alguém mais? Fala, Lu. Pode falar. Gente, sabe o que acontece? É que as pessoas hoje em dia andam numa intolerância tão grande, mas tão grande. Ou eu que sou sonsa mesmo, sabe? Porque é assim, eu tenho quase 60 anos, vocês sabem, né? Mas é assim, eu discuto com a minha neta de 2 anos que você não tem noção. A gente briga e ela fica, vovó, fala baixo, vovó, não grita. Eu grito, que é para ela saber que quando ela grita eu fico, fala baixo, Helena. Aí a gente fica discutindo, nós duas. Eu com a menina de 2 anos, a gente discute. Por quê? Aí olha bem, hoje no meu trabalho eu fiquei o dia inteiro apagando o fogo das minhas funcionárias discutindo com uma outra funcionária. Gente, discutindo por questões assim, ínfimas, coisas que eu acho assim, absurdas. E o meu ponto de vista era sempre o mesmo. Não, e elas querem morrer porque a minha questão é sempre a mesma. Paloma, abaixa o tom de voz. Você não precisa falar dessa forma. Tainá, abaixa a voz, porque elas não sabem falar. Elas só sabem gritar. Elas não sabem conversar em um tom de voz baixo, sem estar agredindo as pessoas. E é assim, não chega perto de mim, não fala comigo. E eu ainda tenho que falar assim, gente, vocês trabalham juntas. Como que a pessoa não vai falar com você? Como que a pessoa não vai chegar perto de você? E são, assim, uns tipo como que a gente pode falar? Rusgas, ainda se usa essa palavra? Sou velha, hein? Completamente desnecessária. E aí você pensa assim, gente, a vida da gente é um sopro. Ainda mais agora que o tempo está passando tão rápido, tão rápido. Eu falei assim, a gente vai piscar e é Natal, vai piscar, o ano acabou, vai piscar e eu morri. E vocês perdem tempo com isso. Vocês são jovens, sabe, 20 e poucos anos, discutindo por coisas completamente desnecessárias, e vão ficar remoendo isso. Essa aqui é a pior parte. Elas vão passar hoje à noite pensando nisso, vão perder o sono por conta disso. Gente, isso é um absurdo,
sabe? As pessoas andam se indispondo por coisas. Isso para mim é morte. No meu pensamento, na minha santa ignorância, isso para mim é morte. Porque é Ou assim, desperdício da vida, né? sim, porque assim, de novo, eu tenho quase 60 anos. Gente, eu gosto de ir no parque de diversão, eu gosto de ir no Play Center, no Hopi Hari, gosto de andar de bicicleta, de gritar na rua. Nossa, eu gosto de tanta coisa. Eu não consigo enxergar a idade, cronológica que o meu corpo tem. Um dia eu vou enxergar, não sei quando, ainda não estou enxergando, não. Mas assim, viver para mim é acordar todo dia. Adoro ver a lua, sou apaixonada por ela. Adoro quando o sol tá rachando. Quando tá aquele frio de doer, eu amo as cobertas. O pessoal fala assim, do que você não gosta? Não sei. Amanhã eu vou chegar lá, tem tanto pé de jabuticaba naquele quintalzão que eu falo que é o quintal da minha casa, meu serviço, né? Um monte de jabuticaba, ninguém pega. Ninguém, gente, sabe o que é você poder tirar assim 15 litros de jabuticaba num lugar imenso e ninguém pega? Sabe, tudo ali. E quantas pessoas darem uma vida? Para mim isso é vida. Morrer para mim é ver tudo aquilo e ninguém fazer nada. Aqui para mim é perfeito. Não, sinto falta de uma coisa que eu não sei o que é. Então, como eu não posso ter aquilo que eu não sei o que é, deixa eu aproveitar a minha vida e viver o que eu tenho, que é isso que eu tenho aqui hoje. Quando eu não tiver mais o que eu tenho aqui hoje, aí a gente vai para outras paragens. Minha mãe tem 90 anos. Ela morre de medo do quê? De morrer. Ela teve Covid, ela perdeu alguns movimentos e tal, só que a bichinha levanta, ela faz fisioterapia, ela anda, ela toma cachaça, porque ela gosta. E a gente dá fazer Eu o quê? conheci tua véia, hein? Oi? Eu comecei a conhecer tua véia. Eu gosto de uma cachaçinha também. Pois é. Meu tio morreu aos 116 anos, Uhum. dormindo. Estava dormindo e não acordou. Minha avó aos 95, tomando cachaça, fumando, tendo a vida. Gente, eles viveram, você entendeu? E hoje a gente deixa de viver por coisinhas besta. A funcionária me manda mensagem. Ai, eu não vou trabalhar porque eu tive uma crise de ansiedade. Tudo bem, existe ansiedade? Existe. Aí eu ainda brinquei para ela e falei assim: engraçado, eu não pude ter isso não, porque senão minha mãe pegava uma cinta, minha filha, eu tinha que curar a ansiedade assim muito rápido, senão o couro comia. Eu falei assim: não tinha, ou então tinha tanta roupa para lavar no tanque, não tinha máquina, então a ansiedade tinha que passar assim bem rápido. Gente, não é ignorância, desculpa, não é ignorância. Só que eu não tive tempo para ter muita coisa. Porque quando eu tinha 6 para 7 anos, eu tinha que cozinhar para muita gente, eu tinha que lavar para muita gente, eu tinha que cuidar de uma casa. Com 10 anos eu trabalhava fora, eu cuidava da casa dos outros. Então eu não tinha tempo para ter muita coisa. Hoje eu acho que as pessoas têm tempo para ter muita coisa e não sabem aproveitar o tempo. E por isso o tempo está indo embora, porque as pessoas não querem, não sabem aproveitar. Então ele está simplesmente passando. Sabe, isso é morte. As pessoas estão matando o que O elas têm. tempo nos está sendo furtado de forma deliberada e magistralmente executada por aqueles que comandam ainda o sistema vigente na sociedade humana. E eles usam para isso os meios mais fantásticos que a humanidade já desenvolveu dentro da civilização que conhecemos, entre os quais as redes sociais, a televisão, o entretenimento, o lazer, as doenças mentais, as distorções da política e, principalmente, a disfunção cognitiva que está emburrecendo a sociedade humana num ritmo assombroso e que vai se acelerar ainda mais agora que estamos utilizando de forma absurda a inteligência artificial,
que não é nem inteligente e nem artificial, mas que serve para esses fins. Então, são temas para a gente refletir um pouquinho. Então, só recapitulando, eu vou colocar no grupo, então, depois de conversar com o Júlio, as datas possíveis para a gente se reunir presencialmente, tá? Os melhores horários, e aí cada um informa na enquete lá, vamos ver se a gente consegue reunir o maior número possível. E sugerir o que vamos fazer, como vamos fazer o evento, depois que a data estiver definida. Combinado, gente? Então, terminando aqui, faltam 3 minutinhos só. Alguém tem mais algum comentário ou quer fazer mais alguma colocação? Não? Então tá. Então vamos nos despedir aqui, agradecendo por essa oportunidade maravilhosa que a gente teve nessa noite, pela presença de todos, pelas intuições, pelos ensinamentos trazidos pelo nosso amigo Joseph, mas principalmente pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. E vamos agradecer, claro, aquela que é a representação maior do amor para todos nós, nossa querida Mãe Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, aprendizes da vida, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Gente, beijo no coração de todos, valeu demais, até terça, mas antes disso nos falamos pelo grupo, tá? Boa noite a todos. Boa noite. Boa.